E aí, fofinhos, beleza? Vocês já ouviram falar em doença de Gaucher? Pois bem, nós vamos fazer uma questão exatamente sobre ela. Vamos entender como é que é o padrão de herança dessa doença e as principais características dela. Vamos juntos! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Nós estamos respondendo, tá, gente, nossa lista que traz questões sobre genética, primeira lei de Mendel e outros casos de monohibridismo. Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, é questão de número 9. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. A doença de Gaucher, autossômica recessiva, afeta o metabolismo dos lipídios. Gente, uma coisa interessante é a gente já começar a separar os dados nessa questão. Ó. A questão disse que a doença de Gaucher, ela é autossômica recessiva. Isso quer dizer, tá, gente, que para um indivíduo ter essa doença, ele tem que ser azinho. Então isso é uma interpretação muito importante do que a proposição, do que a questão trouxe pra gente, tá certo? Volta lá pro texto, ó. O afetado, se não tratado, tem aumento do fígado e do baço, anemia, diminuição de plaquetas e de glóbulos brancos, desgaste ósseo, fadiga, cansaço e atraso de crescimento. É importante dizer para vocês o seguinte, gente, às vezes a gente pega uma questão, o aluno, né, ele pega uma questão falando sobre uma doença pouco conhecida, fala, poxa, a doença de Gaucher, nunca ouvi falar sobre ela. Como é que eu vou fazer uma questão sobre uma doença que eu nunca ouvi falar? Gente, não precisa, se a doença for menos conhecida, como é o caso dessa doença de Gaucher, ela não costuma vir muito nos livros, nem em outras questões, mas a questão vai descrever a respeito dela. Então você precisa saber, a maior parte que você precisa saber está aqui, ó. E lendo o enunciado, você vai pegando as dicas para poder responder essa questão, tá? A própria questão deu aí alguns sintomas, né, algumas características da doença. Mas o que mais vai interessar para a gente, numa questão de genética, são os dados que vão vir depois disso aí, tá? Vamos continuar no enunciado. É correto afirmar que um paciente com esta doença transmite o gene defeituoso para... Gente, uma questão fácil, de tão fácil que ela é, parece até que está errado, né? Parece até que você não está seguindo aí todas as dicas que a questão está indicando, né? Se o paciente é doente, pessoal, e ele é azinho, esse indivíduo, ele vai formar gametas contendo um azinho em 100% dos casos. Essa foi a questão mais fácil da nossa lista, tá, gente? Que pergunta, afirma que a doença é autossômica recessiva e pergunta assim, se o indivíduo é doente, ele é azinho. Ele vai transmitir esse gene doente para quantos por cento dos seus descendentes? Gente, o gene para a doença vai ser transmitido para 100% dos descendentes. Eu não estou dizendo que todos os descendentes serão afetados pela doença, não. Isso não vai acontecer necessariamente. Depende muito de com quem é que esse indivíduo vai ter filhos, tá certo? Mas a questão perguntou, qual a porcentagem de gametas para a doença que ele vai transmitir? No caso, qual a porcentagem de genes, melhor falando, deixa eu explicar melhor, qual a porcentagem de genes que ele vai transmitir para a descendência, para essa doença, no caso. Se ele só tem azinho, todos os gametas dele serão azinho. Então, gente, só analisando aí as respostas, pode marcar aí, resposta certa, letra E, para 100% de sua descendência. Muito fácil, bem simples essa questão. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você até a sua aprovação.